nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamar. Resumo unidade 1. Primórdios da Sociologia. A sociologia surgiu a partir das revoluções francesa e industrial, mais especificamente dos efeitos e mudanças provocados por elas. Até então, o modo de produção predominante na Europa era o feudal, baseado em características parentais, religiosas, monárquica e fundiária, sendo estas valores maiores da sociedade europeia. Dessa forma, após a Revolução Francesa, houve uma ruptura desses valores, que passaram a ser, paulatina e progressivamente, substituídos por outros, como liberdade, igualdade, democracia, individualidade, dentre outros. Além disso, com o advento da Revolução Industrial, outros novos valores foram se agregando à sociedade de então, que passou a voltar seus interesses, agora, para as relações de trabalho, que tal revolução proporcionou. Todo esse processo revolucionário deu origem a 3 principais ideologias. O individualismo, sendo este caracterizado, como o próprio nome sugere, pela valorização do indivíduo em detrimento da coletividade, característica esta própria do sistema feudal. A abstração, assentada numa visão global de se vislumbrar o indivíduo em sociedade, em sentido contrário à ótica tradicional e regional. E, por fim, a generalização, caracterizada pela identificação dos indivíduos a valores universais, portanto genéricos, e não mais aos particulares como a família, por exemplo. Unidade 1. Sociologia Clássica. Foi nesse contexto histórico e filosófico que, como já foi dito, surgiu a sociologia. Émile Durkheim foi quem primeiro idealizou a positivação dessa nova ciência, e tanto ele quanto Karl Marx e Max Weber podem ser considerados seus autores clássicos. Apesar de Marx ter formulado seus escritos antes, foi apenas com Durkheim que a sociologia se consolidou enquanto ciência propriamente dita. Este procurou criar um método particular de se estudar aquilo que chamou de fato social, que são fenômenos modificadores da sociedade, que existe exterior e abstratamente ao indivíduo, e que modifica o meio social de modo coercitivo. A teoria de Durkheim foi contestada por Weber, que afirmava serem os indivíduos também atores no processo de criação de tal fato social, o que impede, embora não completamente, que tal objeto de pesquisa seja estático e passível de uma análise puramente racional, como aquele sugerira. Assim, Weber propõe a criação de esquemas explicativos da realidade social, que jamais a retratarão de modo objetivo, mas sempre subjetivo. Tais esquemas receberam o nome de tipos sociais. Já para Marx, o que irá ser seu principal objeto de estudo são as classes sociais, que são o retrato da imersão do indivíduo no âmbito social, definidas pelo caráter puramente econômico. Para ele, a sociedade é regida pela lógica do capital, que coordena todas as relações, escolar, política, religiosa, etc., mormente as empregatícias. Logo, Unidade 1. Educação segundo a sociologia clássica. Para Durkheim, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social.
tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio moral a que a criança particularmente se destine. Enquanto para Marx, a preocupação da educação deveria ser fundamentalmente a de romper com a alienação do trabalho provocada pela divisão do trabalho na fábrica capitalista, pois este seria, em sua visão, o ponto de partida para romper com a passividade do trabalhador frente à ideologia da classe dominante. Finalmente, para Weber, o desenvolvimento do diploma universitário das escolas de comércio e engenharia e o clamor universal pela criação dos certificados educacionais em todos os campos levam à formação de uma camada privilegiada nos escritórios e repartições. Esses certificados apoiam as pretensões de seus portadores de intermatrimônios com famílias notáveis, as pretensões de serem admitidos em círculos que seguem códigos de honra, pretensões de remuneração respeitável em vez da remuneração pelo trabalho realizado, pretensões de progresso garantido e de pensões na velhice, e, acima de tudo, pretensões de monopolizar cargos social e economicamente vantajosos. Quando ouvimos de todos os lados a exigência de uma adoção de currículos regulares e exames especiais, a razão para isso é, de certo, não uma sede de educação surgida subitamente, mas o desejo de restringir a oferta dessas posições e de sua monopolização pelos donos de títulos educacionais. Como a educação necessária à aquisição do título exige despesas consideráveis e um período de espera de remuneração plena, essa luta significa um recuo para o talento, carisma, em favor da riqueza, pois os custos intelectuais dos certificados de educação são sempre baixos, e com o crescente volume desses certificados, os custos intelectuais não aumentam, mas decrescem. Por trás de todas as discussões atuais sobre as bases do sistema educacional, se oculta em algum aspecto mais decisivo a luta dos especialistas contra o tipo mais antigo de homem culto. Essa luta é determinada pela expansão irresistível da burocratização de todas as relações públicas e privadas de autoridade e pela crescente importância dos peritos e do conhecimento especializado. Essa luta está presente em todas as questões culturais íntimas. Unidade 2. O processo de colonização do Brasil influenciou muito o desenvolvimento nacional, tendo em vista que a imagem do negro e do índio, considerados como não branco, era de um ser inferior, não civilizado, não intelectual. No Brasil, segundo Fernandes, o sistema educacional brasileiro deixa de preencher funções socializadoras, que condicionam o equilíbrio e o ritmo de desenvolvimento da sociedade brasileira. Falta uma integração nacional, mostrando que a identidade brasileira é de mestiços e que muito devemos aos negros e índios. A miscigenação entre as raças contribuiu para a ideia de uma fusão via figura do mestiço. A ideia de uma nacionalidade mestiça encarnou nos brasileiros. A democracia racial seria o não reconhecimento da existência e da relevância das raças na formação e na dinâmica social brasileira. Estas entendidas como cordiais e assimilacionistas. Assim, o não reconhecimento das raças resultou na dedução de inexistência do racismo, ideia de uma convivência harmônica entre os grupos raciais, negando a propagação de desigualdades raciais. No Brasil, a eugenia exerceu papel preponderante nos rumos traçados pela nação. Os intelectuais da época queriam branquear o Brasil,
considerando que isso promoveria o desenvolvimento e o progresso. Antes, a pedagogia seria capaz de analisar os alunos, classificá-los em grupos, para que cada grupo recebesse uma educação diferente da outra. A educação está diretamente ligada ao desenvolvimento nacional. A política é quem dita as regras da educação segundo o seu interesse. No Brasil, pouco se faz pela educação e as reformas acontecem de forma lenta. Quem sai perdendo, como sempre, é a população, excluída de maiores oportunidades de crescimento e igualdade social. Mas, mesmo diante de tantos obstáculos, acredita-se que o desenvolvimento e crescimento de um país se faz pela educação de qualidade, que deveria compreender a riqueza das diversidades culturais e transformá-las em pontos favoráveis para o crescimento do país. Unidade 3. Educação e relação étnico-racial. A experiência da diferença. Por muito tempo, acreditou-se que o Brasil fosse um país único, um país homogêneo. Porém, essa crença não é verdadeira, não foi e continua não sendo verdadeira. O Brasil, devido à sua extensão, é um país de grande diversidade, diferentes línguas, diferentes costumes e diferentes demandas, das mais variadas formas. Sendo assim, é necessário uma política educacional que atenda toda essa diversidade. A Lei 10.639, juntamente com uma resolução do Conselho Nacional da Educação e ainda as novas diretrizes do curriculares nacional, vem tratar essa questão. Muito devido à emergência dos movimentos sociais que historicamente foram excluídos. Estou falando das mulheres, dos índios, dos negros, né? E esses grupos passaram a reivindicar o seu ideal libertário. Qual ideal libertário que é esse? O ideal libertário que alimentou a crença na qual a abertura da escola para as massas culminaria com a sua emancipação. Não aconteceu isso. E agora lutam para que a educação realmente venha proporcionar condições igualitárias a todos. Um exemplo disso é a inserção da história afro no currículo nacional, no currículo de história, agora obrigatório. É um reconhecimento das diferenças em uma sociedade multicultural como a brasileira. Sendo assim, o desafio da escola atual é como repensar a nossa escola com jovens expostos a culturas tão diferentes e ainda assim garantir o processo de ensino e aprendizagem a todos.